Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, 25 de março de 2025, estamos com Donizete Pinheiro, da Casa Grupo Espírita Jesus de Nazaré, de Marília, São Paulo, e ele vai trazer o tema para a gente por vir inexorável. Muito obrigada pela presença. Nós vamos passar a palavra agora para o nosso querido Michel, onde vai fazer a leitura do livro, né? Vinha de Luz. E em seguida a prece inicial. Passamos para você, então, a palavra depois de Michel. E no final pedimos para você fazer a nossa prece de fechamento, por favor, tá bom? Ok. Obrigada. Boa noite, Donizete. Boa noite, Michel. Tudo bem? Boa noite a Bem, todos você? no virtual. Boa noite a todos na presencial. Então, nós vamos ler aqui o capítulo 79 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, e pelo Espírito Emmanuel. 79 fala sobre em combate. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, selecionando-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impede-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem os espíritos ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros do séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, assim de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então, agora peço a todos que possam se concentrar nesse clima maravilhoso que nós já estamos, cuidado pelos nossos irmãos benfeitores anteriormente, para que possam todos, em uma só sintonia, estarmos aqui em corpo e espírito, presentes nesses ensinamentos que o nosso irmão irá falar, irá ministrar, que nós possamos absorver todos os conhecimentos aqui, falado pelo nosso irmão, e que possamos dar continuidade a essas mensagens sublimes. Muito obrigado, Pai, por este momento de união em Teu nome. Obrigado, Senhor, que assim seja. É com você, Donizete. Obrigado. Eu que agradeço. Olá, amigos do Meimei. É um prazer estar novamente com vocês para fazermos o estudo dos ensinamentos
espirituais, ensinamentos da doutrina espírita. Olá também quem está nos acompanhando pela internet. Estamos aqui em Marília, no interior do estado de São Paulo, Brasil. E nós hoje vamos fazer uma reflexão sobre um tema bastante importante que a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos traz na sua obra Momentos de Felicidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco. O tema é Porvir Inexorável, que nós podemos traduzir para o futuro inevitável. É um tema importante, é um tema atual no nosso processo evolutivo, porque na atualidade é muito fácil nós nos prendermos às sensações, aos prazeres, enfim, às coisas da terra. E quando é necessário, como espíritos imortais, tendo uma experiência na terra, nos preocuparmos com aquilo que é realmente a essência espiritual, que somos todos nós. O materialismo parece recrudescer um pouco. As pessoas estão distantes de Deus, as pessoas estão muito apegadas às coisas da terra. E então nós precisamos pensar como espíritos imortais, pensarmos no nosso futuro. O que é que vem pela frente? Essa nossa experiência aqui na Terra, o que significa para nós? Então, nós vamos aqui trazer os ensinamentos de Joana para que nós possamos fazer uma reflexão. Joana tem uma forma muito especial de escrever, uma erudição, e que nós precisamos ir aos poucos refletindo para o nosso entendimento. E ela começa dizendo: o indivíduo senciente deve manter como objetivo primacial da existência física a conquista dos valores eternos. Não obstante a consideração pelas conquistas contemporâneas, tornar-se-lhe indispensável a compreensão da transitoriedade destes recursos e realizações. Quando nós lemos a palavra senciente, parece uma palavra sem consciência, mas não, na verdade não é isso que significa. Senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e de ter sentimentos de forma consciente. Ou, por outras palavras, como está lá no dicionário, é a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que lhe rodeia também. E então, esse ser, esse espírito, essa alma, que já se encontra num grau em que se percebe como ser e que analisa as suas sensações, percebe os seus sentimentos, precisa ter um olhar especial para a sua existência física, né? Qual é o objetivo primeiro de nós estarmos aqui na Terra? E diz ela que deve ser a conquista dos valores eternos, imortais que nós somos. Isso não significa que os valores que nós conquistamos aqui na Terra não sejam importantes, né? Tudo que nós fazemos aqui acaba enriquecendo a alma de alguma maneira, mas nós não podemos perder de vista que, como espíritos imortais, nós vamos desencarnar ou nós vamos morrer, e o que nós vamos levar para o plano espiritual, o que vai nos importar no plano espiritual, são realmente os valores eternos que se incorporam à alma. Quantas coisas nós fazemos aqui na Terra que não vão ter importância no plano espiritual? Por exemplo, eh, algumas habilidades dos esportes. No plano espiritual, o esporte não vai servir para o aprimoramento da alma, para o uso da alma. Nós não vamos usar forças físicas no plano espiritual. Trabalharmos em algumas atividades que dizem respeito à sociedade terrena, né, mais físicas,
isso não vai servir no plano espiritual. É importante enquanto nós estamos aqui, mas quando nós desencarnarmos, a maneira como nós vamos viver no plano espiritual é totalmente diferente. Nós nos recordamos de André Luiz, por exemplo, que ao pedir serviço para o ministro Clarencio, pensou em ser um médico no plano espiritual. E Clarencio, né, o ministro Clarencio, esclareceu a ele que os conhecimentos que ele possuía aqui na Terra não lhe dava o mérito de doutor para clinicar no mundo espiritual, porque as coisas lá são diferentes. Então, nós devemos ter esse cuidado de, como espíritos e como espíritas, conscientes dessa existência espiritual, da vida depois da morte, nós temos que pensar que, embora possamos viver na Terra, desenvolver algumas habilidades, conquistar alguns valores, que nós não podemos perder de vista aquilo que é realmente essencial para nós não desperdiçarmos o nosso tempo com coisas que não vão ser importantes no mundo espiritual. Uma vez eu me lembro do Divaldo Pereira Franco falando numa palestra sobre ser colecionador de selos. Ele era um colecionador de selos e a partir de um certo momento ele percebeu que aquilo não lhe ia enriquecer a alma, né? Para que serve nós é, colecionarmos selos? Serve para nós apresentarmos aos outros o que nós conseguimos, mas para o espírito, e ele estava se dedicando mais agora à espiritualidade, ele percebeu que aquilo não tinha maior importância para ele como médium, como trabalhador espírita, como trabalhador da espiritualidade. Então é isso, nós devemos ter em vista aquilo que é realmente importante. Continua Joana de Ângeles dizendo: o acúmulo de riquezas materiais proporciona-lhe conforto, não porém felicidade. Esta é decorrência natural do autoencontro responsável, graças ao qual se entrega à conquista de diferentes bens, por enquanto desdenhados, né? O espírito muito ligado às coisas da terra, sem essa consciência de espiritualidade, não consegue pensar realmente nos valores espirituais. Vive para a terra, continua sendo um ser humano da terra simplesmente, né? Acumula bens, acumula riquezas, que são importantes, né? Porque nos dá certo conforto na terra. Mas o fato de nós termos bens, nós temos riquezas, nós temos poder na terra, não significa felicidade, porque os ricos também sofrem, os ricos também ficam tristes, têm problemas, têm doenças. Então, embora o dinheiro na terra, a riqueza, ajude, mas não proporciona de fato a verdadeira felicidade que todos nós estamos buscando. É esse autoencontro, o autoconhecimento, com consciência, com responsabilidade, é que vai realmente começar a proporcionar para nós a verdadeira felicidade. Aqui na Terra, mais momentos de felicidade, porque, como disse Jesus, no mundo vós tereis aflições. Então, aqui na Terra, o mundo de provas e expiações, nós temos ainda muitas dores, muitas aflições, muitas contrariedades que nós temos que ir enfrentando. Mas na medida em que nós nos autoconhecemos e passamos a vivenciar a espiritualidade, o evangelho na nossa vida, as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas, um pouco mais fáceis, embora as lutas que nós tenhamos que enfrentar aqui na Terra. Continua Joana de Ângeles: somente através da reencarnação, compreendida e aplicada à vivência lúcida, é que poderá considerar o vazio da existência corporal, período este para a aprendizagem iluminativa e libertadora. O que ela quer dizer é que quando nós começamos a ter uma reencarnação lúcida, né? Viver a reencarnação com lucidez, nós percebemos que como nós vínhamos vivendo era uma vida mais vazia, né?
e que a reencarnação ela tem por finalidade nos libertar da nossa ignorância e proporcionar a nós, aqui e no além, mas depois da morte, uma vida mais liberta da nossa ignorância, né? A reencarnação, como diz o Livro dos Espíritos, é, tem por finalidade o bem, o nosso crescimento espiritual. Então, nós reencarnamos para a nossa evolução, esse é o primeiro e grande objetivo, através da prática do bem, do desenvolvimento da inteligência e dos sentimentos, mas também contribuirmos para o crescimento, a evolução da sociedade. Somente o espírito mais lúcido é que começa a perceber essa importância e aproveita a existência no aprendizado, na iluminação e na libertação. Continua Joana de Ângeles explicando que, assim considerada, a existência material deixa de ser uma sucessão de sofrimentos e incertezas para proporcionar os investimentos duradouros que se transferem de uma para outra forma. Quer dizer, se transferem para todas as situações futuras, no corpo ou além dele, porquanto em qualquer circunstância ninguém se apresentará fora da vida, né? A vida é apenas uma. Nós temos experiências espirituais quando estamos desencarnados e temos experiências na matéria quando nós estamos na reencarnação. Por enquanto, a nossa reencarnação no mundo de expiações e provas é uma reencarnação de lutas. E o sofrimento faz parte, a dúvida, a incerteza, a insegurança, o medo, né? Mas na medida do nosso progresso, da nossa evolução, nós vamos tendo uma reencarnação mais fácil, nós vamos diminuindo a intensidade do sofrimento através da paciência, da resignação, de uma vida de mais tolerância, de mais compreensão para com o próximo e também do perdão. Então, eu me vejo como espírito imortal, que tive uma reencarnação anterior, que estou trazendo para cá a minha bagagem, o meu conteúdo espiritual, as minhas experiências e os meus problemas também, os meus débitos, e que vou aproveitando esta reencarnação para crescer, para expiar os meus enganos do passado e provar as minhas habilidades, crescendo cada vez mais em espírito. Tudo isso vai somando em evolução, em inteligência, em virtude, que se acumula e que nós levamos para o futuro. Tudo se incorpora, nenhum tipo de experiência se perde na nossa existência, né? Por isso vale a pena todo o nosso esforço para aprendermos no bem, né? Fazermos a caridade, servirmos ao nosso próximo, não perdemos nada, tudo se incorpora, até o mal se incorpora, né? Servindo de experiência para que no futuro nós não repitamos os enganos do nosso passado. Então, a reencarnação é um momento muito importante na nossa trajetória espiritual e é importante que nós aproveitemos, sejam poucos anos de vida ou muitos anos de vida aqui nesta reencarnação. Não importa o tempo que nós estejamos vivendo ou vivamos, o que importa é a experiência que nós vamos adquirindo quando nós estamos por aqui, porque tudo vai somando na nossa reencarnação. Continua Joana dizendo: a vida física se caracteriza pela busca do prazer. No entanto, este sempre se expressa acompanhado do sofrimento, isto porque o próprio prazer gera um medo da sua descontinuidade, o que se transforma em aflição. A manutenção do prazer estimula o egoísmo, a ambição, a arbitrariedade, seus sequazes criminosos. Nós temos que observar aqui, entender o espírito do ensinamento de Joana, para não pensarmos que o prazer é uma coisa ruim. Não, não é, né?
o atendimento das nossas necessidades aqui na Terra, a nossa sobrevivência, a perpetuação da espécie, depende exatamente do prazer em realizar as coisas, né? O prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de dormir, o prazer do sexo, né? Até das necessidades fisiológicas, tudo isso é importante para a sobrevivência da espécie, né? Nós buscamos realizar aquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria de viver. Então, o prazer é importante, mas o prazer se esgota no momento, o que nos leva à necessidade, outra vez, de buscarmos o prazer para realizarmos outras necessidades futuras. A cada dia é assim, né? Nós vivemos prazeres diários, mas, como Joana diz, o prazer sempre, né, chega, leva a um sofrimento, que é a ausência do prazer, do próprio prazer. Isso nos leva a buscar mais prazer ainda. E essa sucessividade de prazer e sofrimento é uma sequência que parece não se acabar, né? E na medida que nós percebemos que isso dá prazer para nós, que as coisas dão prazer para nós, há uma tendência em nós buscarmos cada vez mais prazer. É por isso que nós comemos muito, é por isso que nós fazemos muito sexo, é por isso que nós fazemos muito exercícios, porque nós nos habituamos à alegria que esse prazer nos proporciona. E às vezes, na busca desse prazer, nós abusamos do nosso corpo, abusamos do próximo para a satisfação desse prazer. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos ir aos poucos nos libertando do instinto que aprisiona e buscarmos o equilíbrio que nos dá a alegria equilibrada de viver. Continua Joana de Ângeles. Cultivando com acendrado interesse a ignorância, o homem distrai-se no relacionamento com amigos, armazena joias e dinheiros, víveres e trajes, multiplica habitações e veículos, embora o seu corpo somente os possa usar um a um. Demais, advindo a morte, que é inevitável, vê-se constrangido a deixar tudo, levando apenas a si mesmo e com ele os atos impressos nos painéis da consciência. Então, é aquela busca desenfreada por ter, esquecendo que nós devemos ser, né? O que importa é o ser, a alma, o espírito imortal. E que todas as coisas materiais, todo o poder, toda a autoridade, todo o destaque social vão ficar para cá, né? Nós não podemos levar nada disso para o mundo espiritual. Então, não podemos deixar de valorizar aquilo que realmente é importante para a alma. E se nós não tomarmos cuidado, nós esquecemos disso. Por isso que é importante a vivência numa religião, num centro espírita, na oração, em cultivarmos espiritualidade. Espiritismo com espiritualidade, para que a gente não perca a meta principal, né? O objetivo principal da nossa vida. Porque quanto mais apegados nós estivermos às coisas da terra, e há uma tendência para isso, difícil será para nós nos libertarmos. E há muitos espíritos que desencarnam, muitas pessoas que desencarnam, mas não conseguem se libertar do apego às coisas terrenas. Nós ouvimos isso nas reuniões mediúnicas. Os espíritos que não querem deixar as coisas que conquistaram e nem as pessoas com as quais tinham relacionamento. Por isso, Jesus disse: cultivai tesouros nos céus, porque a terra, os da terra, os ladrões roubam e as traças e as ferrugens consomem, né? Então, o alerta de Jesus, lá no Sermão do Monte, é muito importante. E isso já nós temos quase 2000 anos de informação. E ainda é válido para hoje. E o Espiritismo vem renovar essa fala de Jesus. Cultivar tesouros no céu, porque o da terra ficam por aqui. E as traças vão realmente
corroer. Diz ainda Joana: ninguém te condena por seres previdente, porém a tua consciência te reprocha a ganância. Pessoa alguma te fiscaliza a conduta gozadora, mas a tua consciência te diz que isto não te basta. Deus não te proíbe fruir dos bens, nem da vida. Todavia, tua consciência, apesar de anestesiada, vez que outra desperta, assinalando a tua ilusão. Nós estamos falando, quer dizer, Joana está falando aqui da consciência desperta, ou seja, de alguém que já não está numa situação de primitivismo e que está vivendo só as coisas da terra, mas é alguém que já está começando a caminhar na espiritualidade, que já está mais acordado para a vida do espírito, voltado um pouco mais para Deus, né? Na medida desse processo de acordar, de sair do sono para a vigília espiritual, a nossa consciência vai nos cobrando, né? Eu preciso me libertar um pouco daqui. Para que eu tenho tudo isso? Por que essa corrida desenfreada para ficar rico, milionário? O que é que adianta isso para mim? Eu olho para dentro e percebo, eu não sou tão feliz, eu tenho muito. Eu tenho casas, eu tenho carro, eu tenho empresas, mas isso me faz feliz? Muitas vezes eu tenho tudo isso, mas não tenho família, né? Ou estou distante da família, eu não disponho de tempo para conviver com a família, né? Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos perceber que a gente, de vez em quando, está cobrando isso de nós mesmos, né? Por que tudo isso? Para que eu preciso ter tanta coisa aqui na Terra? Há uma tendência hoje, em alguns grupos, do minimalismo, né? É viver com menos, para não ser tão dependente das coisas. A vida dá muitas voltas, nós nos habituamos a ter muitas coisas e amanhã nós podemos perder, né? Estamos vendo aí, por exemplo, a guerra na Ucrânia, estamos vendo a guerra lá em Israel, na Palestina. De repente vem uma guerra e destrói tudo. Nós tínhamos casas, nós tínhamos emprego, nós tínhamos vida. E de repente tudo isso fica para trás. Por quê? Porque bombas estão destruindo, guerreiros estão acabando com a nossa família, nos matando, né? Quando eu percebo que eu sou imortal, tudo isso vai tendo menos importância, porque eu sei que eu vou sobreviver a todas essas coisas. Morrendo na guerra, morrendo numa doença, num acidente ou num crime, eu sei que eu vou sobreviver. E Joana termina dizendo: descoberta a causa do sofrimento do senciente, que é a ignorância, o seu antídoto é de logo a sabedoria. Clareia-te assim com as luzes da reencarnação e saberás conduzir a vida sem apego, sem desconsideração, descobrindo-lhe o vazio do mediato e aplicando parte do teu tempo na preparação do teu porvir eterno, que te espreita e para o qual marchas inexoravelmente, quer o queiros ou não. O que ela está dizendo aqui é o seguinte: nós podemos morrer agora, morrer daqui a pouquinho. Podemos morrer, estar voltando para casa e acontecer um acidente e nós morrermos. Termos um colapso cardíaco, um derrame cerebral. E aí? Será que nós nos preocupamos em preparar a nossa mala espiritual para o retorno? Trabalhamos para conquistar os valores do espírito? A doutrina espírita, que é uma doutrina de verdade, de revelação espiritual, que renova os ensinamentos do Cristo, está aí mostrando isso para nós, né? As criaturas aprisionadas às coisas da terra, dormindo o sono da materialidade, do materialismo, são ignorantes. Ignorantes do quê? Da realidade espiritual, né? Quando Jesus, lá na cruz, pediu ao Pai que perdoassem os seus agressores, dizendo que eles eram ignorantes, desconheciam a verdade, não sabem o que fazem, é por isso.
Nós estamos no mal, nós estamos aprisionados às coisas materiais porque ignoramos as verdades espirituais. Mas agora, nós que vivemos o Espiritismo, que somos abençoados por esses conhecimentos, não mais ignoramos. E então é preciso fazer um esforço maior para nos libertarmos, ainda que aos poucos, fazendo um esforço contínuo, diário, para aproveitarmos os bens da terra, porque podemos fazer isso, todos nós podemos trabalhar para ter dinheiro, para ter um conforto, para ter até um supérfluo. Só que nós não podemos esquecer da caridade, não podemos esquecer do próximo, não podemos esquecer da nossa iluminação espiritual, intelectual, as nossas virtudes, né? Usar os bens da terra, né? Desfrutar deles, mas transformar esses bens em instrumento da nossa evolução, sem ficarmos apegados, aprisionados a esses bens. Então, a mensagem de Joana de Ângeles é um alerta, é um relembrar, é um chacoalhar, um despertar para que nós não percamos esse objetivo maior, que é alcançarmos esse futuro que virá. É inevitável nós nos transformarmos em espíritos bons, melhores, mas para isso nós precisamos fazer o nosso esforço, dia após dia, pouco a pouco, adquirindo o hábito do bem, do amor, da caridade, porque é assim que nós vamos melhorando. Não é de um dia para o outro, nós não vamos nos transformar em anjos amanhã, mas o espírito puro é fruto do esforço permanente que a alma faz para se transformar em espíritos melhores, né? Qual é a definição do verdadeiro espírita? É aquele que se esforça para domar ou para dominar as suas más inclinações. Então é isso, é simples. Só não podemos perder de vista. Não podemos nos acomodar. Permanentemente fazermos o nosso esforço. Eu acho que essa reflexão é o que fica para nós hoje. Perseverarmos no nosso esforço para sermos melhores, nos desapegarmos das coisas materiais, utilizá-las para o nosso crescimento espiritual, tendo como meta, como objetivo, que nós somos espíritos imortais, que daqui a pouco estaremos voltando ao mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, e a nossa felicidade pós-morte vai depender exatamente da bagagem espiritual que nós conseguimos amealhar aqui nesta vida. Era isso, esperamos que tenha servido para a nossa reflexão e agradecemos muito o convite e a oportunidade. Donizete, obrigada. Agradecemos por tantos esclarecimentos que nos trouxe essa noite. Poderia fazer nossa prece final, por favor? Obrigada. Um prazer, muito obrigado. E é um momento que nós temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que estão sempre conosco na misericórdia, né, no perdão, no amparo constante aqui na nossa reencarnação. Reconhecemos, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas também sabemos que teu amor, a tua misericórdia, está sempre nos inspirando, renovando as oportunidades para que nós sejamos a cada dia melhores, reparando os nossos enganos do passado e conquistando a cada dia mais virtudes. Queremos, Senhor, que a tua misericórdia também alcance toda a humanidade, aqueles que estão sofrendo e aqueles que estão fazendo sofrer, irmãos nossos que ainda desconhecem o teu amor, a imortalidade da alma, a lei de justiça, a lei de causa e efeito, que nós possamos todos juntos estarmos irmanados nesse ideal de caminharmos em busca da paz, em busca da felicidade entre todos nós. Obrigado, Senhor, que a tua paz esteja conosco sempre.